A todos os Glória a Deus. E assim, ó Deus, Glória, 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 glória a Deus. Pai, assim o Senhor nos capacita, assim o Senhor vai capacitando, o Senhor vai nos fortalecendo, Pai. Senhor Deus, toma as tuas mãos, Pai. Glória a Deus. Se meu Pai, a tua vontade, Senhor, Papai, abençoa, meu Deus, aqueles que se encontram, Senhor, nos hospitais, abençoa, meu Pai, conceda, assim, ó Deus, a cura, conceda, Senhor, milagre, meu Pai, se, meu Deus, faça conforme, Senhor, o teu querer. Oh Deus, vai abençoar, faça, Senhor, Deus, conforme a tua vontade. Que aqui se encontra, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão se preparando, Pai, para estar, Senhor, conosco, Senhor, nessa terça-feira, Senhor, orando, Senhor, buscando, Pai, a Ti, Senhor. Sim, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, sim, Senhor, acolhimento, Pai, abençoa. Senhor, peço a Ti neste momento, que o Senhor conforta, que o Senhor consola, meu Pai, a cada um, Senhor, dos meus filhos, a cada um, Deus, dos meus servos, das tuas servas, Senhor, Papai, abençoa, meu Deus, a tua serva, irmã Andréia, meu Deus, Senhor, da sabedoria, da graça, tua serva, meu Pai, Senhor, Deus e meu Pai, fortaleça, Senhor, a tua serva, Senhor, capacita, meu Deus, a tua serva, papai, para fazer, Senhor, o teu querer, para fazer, meu Pai, a tua obra, se, meu Deus, com perfeição, com amor, fortaleça, meu Pai, a tua serva, mais, usa, Senhor, a tua serva, papai, mais, Senhor, papai, abençoa o Pedro Marcos, abençoa, meu Deus, o Caiano, abençoa, meu Pai, a Luísa, Senhor, papai, se, meu Deus, trabalha nessa vida, faça, Jesus, faça o sobrenatural, faça, meu Pai, poder, Senhor, novas águas, Senhor, novas águas, prova, Senhor, sobre essas vidas, para que verdadeiramente, meu Pai, meu Deus, ó, Senhor, para que o Senhor venha derramar, Senhor, nas nossas vidas. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, abençoa a tua serva, Senhor. Seja, meu Deus, a tua filha. Enxerga, papai, da tua graça. Enxerga, papai, da tua virtude, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma tua mão, Senhor, em tuas mãos. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma as filhas, meu Pai, Alejandro, nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada um, Senhor, dos familiares, meu Deus, da tua serva, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu lar. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai repreender, meu Pai, toda a pronta do nosso adversário. Vai repreender, meu Pai, toda a pronta, Senhor, do nosso Senhor inimigo. Glória a Deus. Vai queimando, meu Deus. Vai jogando por terra, meu Pai, todo mal, meu Pai. Contra esse lado, contra essa família, Senhor da glória. Papai, abençoa, assim, meu Pai, Ana Paula. Abençoa o esposo, abençoa as filhas. Abençoa poderosamente, grandiosamente, Senhor. Papai, abençoa o irmão Fernando, teu filho, que nesta noite, ó Pai, estará, Senhor, trazendo o recado do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra, Deus, venha ficar, Senhor, gravada em nossos pensamentos, guardada, Senhor, na tábua, Senhor, de nossos corações. No nome de Jesus Cristo, papai, abençoa-se, meu Deus, os familiares do céu, abençoa o pai, a mãe, as irmãs, Senhor, meu Deus, entra ali, meu Pai, com a tua providência, Senhor, entra ali, papai, com plano de salvação, entra ali, meu Deus, com plano, Senhor, de libertação, meu Deus, sobre cada vida, sobre cada lar, sim, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Papai, abençoa,
Glória a Deus, aleluia. Trabalha, meu Deus, na vida, Senhor, do nosso governante, meu Pai. Repreenda, meu Pai, todo mal. Repreenda, Senhor Deus, o espírito do engano, meu Pai. Quanto essas vidas, meu Pai. Que nosso Senhor, que nosso presidente, prefeito, meu Pai, governadores, senadores, deputados federal, estadual, Senhor, se meu Pai, que essas vidas venham a ser libertas, que essas vidas venham a ser libertas, que essas vidas, meu Pai, venham a ser alcançadas para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essas vidas venham do encontro verdadeiro e saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Oh, Jesus Cristo, Pai amado, entra, meu Deus, entra, Senhor, com a tua providência, operando, meu Pai, operando os sinais, as tuas maravilhas sobre essas vidas, que todos venham a ser libertas. Abençoa, meu Pai, o presidente, toma nas tuas mãos, toma a família, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Se meu Deus, é o nome de Jesus Cristo, Senhor, é o nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é pela tua graça, meu Deus, é tão feliz infinito, com teu imenso amor, para com todo, papai, a paz dessa terra, Senhor. Glória a Deus, Abençoa, meu Deus, abençoa, Senhor, no céu, o camarim que está aqui, abençoa o teu filho, abençoa a família, abençoa assim, papai, Ariel, abençoa, meu Pai, abençoa, Senhor, dai graça, Pai, força, Senhor. Deus vai tocando na saúde, Pai. O Senhor vai trabalhando, Senhor. Vai trabalhando, Pai, naquilo que os seus servos, Senhor, tem pedido, Pai. Tem buscado de Ti, Senhor. Sim, Jesus. Meu Deus, Pai, a saúde do céu, fortaleça, meu Pai, do céu, toca assim, meu Pai, na mente, no coração. Sim, Senhor, toca, Pai. Vai trabalhando, Senhor, vai arrancando todo o mal, Senhor. Vai curando, Senhor, vai libertando, Pai. Vai fortalecendo, Senhor. Deus vai vivificando, Senhor, a sua igreja, Pai. Vai renovando, Senhor. Vai renovando, Pai. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai sim, Senhor. Abençoa a fundação dele, abençoa meu Pai, o projeto arte, abençoa meu Pai, Senhor Deus, meu Pai, oh Senhor da glória, a fundação Sarubaiá, oh Jesus, abençoa o culto desta noite, Paulo, a fundação MP, oh Senhor da glória, abençoa meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os projetos, meu Pai, da tua serva, do seu conselheiro, a tua serva, a mãe Miranda, Senhor, abençoa, meu Pai, poderosamente, a tua filha, meu braço e sabedoria, papai do céu, meu Deus, a tua serva, papai, mais e mais, Senhor, sim, meu Deus, é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A tua serva, Senhor, é de Namar, abençoa, meu Deus, poderosamente, vai abençoando, Senhor. Grandiosamente, papai, Jesus. Senhor, veja a tua filha, meu Pai, da saúde, veja a tua serva, meu Pai, da força, abençoa os todos, abençoa o lar, abençoa a família, meu Pai, da serva, Senhor, te agradeço. Abençoa, Senhor. Sim, Senhor.
aleluia. Fortalece teu servo, Senhor, abençoa, Pai. Dai graça, Senhor. Dei ânimo, Pai. Dai ânimo, Senhor, para o teu servo, Senhor. Fortalece, Pai. Guarda, Senhor, a família, a casa, Senhor. Oh, Deus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória para todos sempre, amém. Meu Deus, perdoa meus pecados, Jesus, pensamento, palavras, obras, Jesus. Limpa minha mente, meu Deus. Limpa minha mente, meu Pai. Glória a Deus. Limpa, Pai. Limpa nossa mente. Limpa o nosso coração, meu Deus. Em nome do Senhor, meu Pai. De todo pecado, de toda iniquidade, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Que esse mistério da nossa alma. Glória a Deus. Esposa, seus filhos, meu Deus,
ministra, Pai. Oh, glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, que o Senhor possa visitar, meu Deus, meu esposo. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja com ele, meu Deus, no plano de livramento, meu Pai, aleluia. Glória, 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 Senhor. Oh, meu Deus, abençoa essa nação. Salva, meu Deus, salva, Jesus, salva. Resgata, meu Deus, as garras do inimigo, meu Pai. Em nome de Deus, Jesus. Glória a Deus. Visita, meu Deus, esses moradores de rua, meu Pai, no Deus de Moraes, Jesus. Meu Deus, meu presidente, na tua mão. Meu Deus, as autoridades, meu Deus, nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Meu Deus, eu parei de preparar, Jesus amado, para o grande dia do Senhor, meu Deus. Aleluia. Meu Deus, que piedade de nós, misericórdia, meu Deus. Pois a tua palavra nos afirma, Senhor. Sou muito chamado e poucos escolhidos. E a misericórdia. Salve o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus diz: onde tem dois, três reunidos, eu em teu nome, aí estarei presente. Obrigado. Aleluia. Se eu puder chegar mais para perto, né? Não é bom botar os braços tudo pertinho, né? Eu sei que está da distância aí, né? Porque, ô glória, né? Glória a Deus. Como dizemos, Deus disse que o pastor não está, mas tem o pastor do pastor está aqui, que é Jesus. Glória a Deus, aleluia. É porque tem gente que só foi à igreja porque precisa se pastor mesmo. Olha o salário livre. Amém? Eles estão aqui para isso. Mas se você vir com essa questão, você está perdendo. Porque quando você vem buscar o Senhor Jesus, Glória a Deus, aleluia. porque você não vem buscar o homem, você vem buscar Deus. Que nos fez. Ô glória. Amém? Tem uma unção para descer nesse lugar. Glória a Deus. Eu confesso que Deus não opera na multidão, né, mas Glória a Deus, aleluia. tem dois, tem três em meu nome, está aí. Tudo que é ligado à terra é ligado ao céu. Glória a Deus. O culto mais gostoso para você me fala aqui é o culto de oração. É o culto mais pesado de Deus pessoas. Mas não sabe que a oração é chata da vitória. Amém? Oh, glória a Deus, né? Eu falei, Jesus, o que eu quero? Trazer a palavra aqui. Aí o Senhor, eu falei, né? Estou orando, vou falar de Deus, traz o que eu mando. O vaso é do mando do olheiro, né? Tem que ter voz do trocando aí. É o olheiro que manda no vaso, então, né? Seja mel, seja fel, somos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que o Espírito diz à igreja. A igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é simples. O Espírito Santo é sensível. Ele vai. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Pega a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus. Oh, maravilha, Deus, eu escreve. Eu sinto Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus é lindo. Mateus capítulo 19, no versículo 16. Vocês conhecem isso? Mas a palavra de Deus, ela sempre renova a cada instante. Ela direciona a nossa, entendeu? Ela direciona a nossa vida, porque tem peixe que ficam igual uma dracma perdida, que tipo assim, não por pecados, pelas atitudes, né? Pelas nossas boas coisas que achamos, botamos no frente, ela veio a direcionar o caminho. Glória a Deus, aleluia. Tudo é nesse mundo, mas a palavra de Deus não, porque ele diz que passarão o céu e a terra, e a minha palavra não há de passar. Glória a Deus, aleluia. O jovem rico. Glória a Deus. Eis que aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que
por que me chama de bom, se não há que é bom que é só Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: quais? Jesus disse: não matará, não cometerá adultério, e não furtará, e não dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E disse ele, o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, mas ainda falta uma coisa. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás o tesouro do céu, e vem e segue. Olha, frisa isso. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou triste, porque possuía muita prosperidade. Só tem. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Sim, Pai querido, Pai amado, fala, Senhor. Pai, toma aí, meu Pai. Fala, Deus, com cada um de nós, Pai. Conforme o Senhor quer falar, Deus. Jesus, Pai. Repreende o ladrão da semente, meu Pai, do inimigo. Senhor. Me dá vitória, que nós vamos sair daqui farto da tua glória, da tua presença, da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Oh, glória, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É tão interessante, né? Um texto que eu poderia falar assim: mas Senhor, aqui só tem crente que eu estou vendo aqui. Né? Não tem uma pessoa para pregar para quem está afastado, desviado. Mas o Senhor prega essa palavra que eu leio, abaixo. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos visto igreja assim mesmo, vazio. Ou algumas cheias, ou seja, né? Mas tu acha que Deus está preocupado com isso? Não, né? Deus está preocupado, sabe por quê? Com a minha alma e a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus fala assim: em verdade por ti, Ele está enunciando aquilo que Ele já repetiu com alguém, mas Ele está falando. Ou seja, Ele está falando aquilo que Ele já falou. Em verdade, Ele está frisando de novo. E quando vai entrar no texto do livro sobre o jovem rico, é tão gratificante que isso aumenta mais a nossa fé. O Senhor Todo-Poderoso, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, estava aqui nessa terra, nesse planeta chamado Terra. Ele veio mostrar ao ser humano que pode ter uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Porque é difícil servir Deus? É difícil. Mas difícil é servir Satanás fora. Porque Jesus disse que pagaria tem que perder. Para subir e descer. A porta da estreita. O rei do céu tomar na força. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Então ele veio mostrar para o homem que pode. Mostrar a mim para você. É assim que nós vamos entrar no céu, a porta estreita, só forçando, mas vamos conseguir no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse homem aqui que nós lemos é homem, não jovem. Eu aprendo muita coisa, porque ele perdeu as oportunidades que Deus deu a ele. Não uma oportunidade, eu digo duas mais especial, duas oportunidades. E oportunidade não vem toda hora, não é? Uma oportunidade não vem toda hora, não. Quando ela vem, você tem que abraçar. Esse homem, ele perdeu a oportunidade. A primeira oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida. Porque não é para qualquer um. Não foi que a gente escolheu a Deus, Deus escolheu a gente primeiro. Glória a Deus, aleluia. A segunda oportunidade,
foi que ele perdeu a oportunidade de ser discípulo, porque ele tinha todos os discípulos. Um morreu, chamado Judas, ficou 11, e teve que preencher um. E ele perdeu a oportunidade, porque Jesus disse para ele: segue-me, a mão de cada Glória a Deus, aleluia. Isso é gratificante, o próprio Deus chamar para ser discípulo, para ser apóstolo. Aí ele bota a Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que perdeu a oportunidade com poucas coisas, nem com muita, deixando de, além da tua vida eterna, a salvação e de ser um discípulo de Jesus, que é muito. A Bíblia diz que o Joel fala aí, o vale da multidão. Você foi escolhido uma multidão. Multidões e multidões do vale da multidão. Olha só, quantas multidões por aí você foi escolhido por Deus. Aleluia. Isso não é para qualquer um. Aleluia. Eu fui escolhido, você foi escolhido, todos que estão aqui foram escolhidos. Porque se não fosse escolhido, não estava aqui, gente. Então dá valor a tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia pregar para rico. Fala, Eu Senhor. gosto de pregar para rico. Mas fazer pregação para nós. Jesus, mas certa feita eu estava pregando, eu não entendi nada. Jesus falou assim: ó, faz, só tinha 2 pessoas no culto, faz o apelo que eu mando. Eu falei: só tem cristão vai falecer. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, ouviu a palavra, Deus manda dizer: o Senhor te espera que faça uma aliança ou entrega a tua vida enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 7 pessoas. Glória a Deus, aleluia. O que Deus faz, a gente entende, irmão. Tu és As coisas de Deus é Senhor. espiritual. Ele trouxe pessoas chorando, mas pelas portas, porque ouviu a palavra do Senhor. Interessante que esse homem, esse jovem, ele fazia todos os mandamentos do Senhor, sabia? Porque para o homem, todo mundo é certinho, todo mundo faz as coisas para o homem, e para Deus, que é mais importante, Ele que é o dono da nossa declaração. Se a gente quiser, se Ele quiser, a gente nem passa daquela porta aqui. Por isso que tudo que nós temos que fazer, se o Senhor quiser, amanhã nós acordamos, se o Senhor quiser, tudo tem que colocar Deus. Tiago falou, a nossa vida é como um vapor, quando ele aparece, some a cada instante. Porque eles vão fazer projetos e esquecer de colocar o nome de Deus. Esse homem tinha uma dúvida, agora declaração. Era cristão, mas tinha uma dúvida. Oh, Jesus! E muitos têm dúvida dentro da casa do Senhor. Tem gente que jejua, mas prega, está em todos os cultos, mas ainda tem dúvida. Uma vez eu fiz uma apelo dentro da igreja. Jesus botou a falar: quem tem certeza da tua salvação, levanta a mão. E uma luta para levantar a mão. Porque tem gente que não tem certeza. Quando tem certeza da salvação, o Espírito de Deus fala: tem que amar a bacana. Glória a Deus, aleluia. Ela tinha dúvida do inimigo. E ele foi diante a Deus, foi diante a Jesus e perguntou: o que eu vou fazer para ter uma vida eterna? E chamou Jesus de bom, olha aí. Mas Deus na hora você pode falar assim: como eu estou sem. Não tem esse negócio não. Jesus já colocou ele, repreendeu. Por que ele chama de bom só tem que é Deus? Aleluia. Vamos reclamar mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E ele foi de joelho perante a Deus de Jesus. Porque tudo de joelho é fácil falar com Deus. Tudo, até o ímpio, joelho é todo. Mas o problema não é quando está de joelho, o problema é o proceder, quando você está de pé. Ele tem
Jesus só respondeu para ele quando estava esperando. Eu não sei se você entende. O pecado, Deus só vai responder. Glória a Deus, aleluia. Porque se você dá 2 passos para Deus, ou 3, ele vai dar 4, vai dar 5, vai dar. Glória a Deus, aleluia. Sério? Para mim também, eu estou falando aqui, a espada dessa aqui e vai aí. Irmão, temos que voltar para o primeiro amor. Glória a Deus. Porque primeiro amor, irmão, a gente não tem vontade de ir para a igreja, não. Nós temos que ter prazer. É como você está comendo sorvete. Eu tenho que ter prazer da canabacoa, da canabaxé. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Senhor, teu servo, Pai. Dai graça, Hoje quem Senhor. vai pregar Fernando, que eu não vou não. Hoje quem vai pregar, só vou ser pastor porque carnaval. Já tem isso na igreja. A salvação individual, você não vai ganhar de ninguém. Hoje carnaval na show, eu não vou ganhar da minha avó, nem vou ganhar do varão, vou colocar do pastor, da minha família, da minha mãe. Ninguém vai ganhar individual, irmão. Ô Senhor. Tu acha que Deus tem prazer da morte? Não. Eu não tenho prazer com isso, vai para o inferno. Ou cristão, né? Também. Ele se preocupa antes de acontecer a crise. Eu pregava por aí, pela misericórdia, porque não tem nada, não. Nós tudo que tem emprestado. A multidão vem atrás mesmo, gosta de ouvir o que é prazo, que é bom. Mas aquilo que vai te salvar, muitos são preocupados, irmãos. Por isso que as igrejas estão assim, né? Eles querem o valor, ele quer, né? Amanhã eu achar, Deus pode dar, Deus também é bom. Mas primeiro para ter a coisa espiritual primeiro. Aleluia. A bênção fica na mão de Deus. Mas primeiro ele prepara o vaso para receber. Glória a Deus, Porque bênção, aleluia. pode de bênção não é bênção, é maldição. O pai do filho pródigo, né? Ele pediu a parte, né? Eu acho que o pai queria deu o amor. Ele não queria dar porque era uma bênção fora, né? Fora do tempo. E esse homem, esse jovem disse: bons mestres, o que fazer para ter uma vida eterna? Jesus disse: por que me chama de irmão? Se não há um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o mandamento. Outro mistério. Aleluia. Outra mentira aqui. Quem falou? Ele disse que fazer 10 mandamentos não faz, não. Ninguém faz. Só quem faz a